Boa noite, está no ar o Milênio Notícias, edição desta quarta-feira. Acompanhe agora as manchetes de hoje. 26 animais são adotados durante feira de adoção no primeiro dia animal. Plenário da FACISC é realizada em Porto União. 10 mil chapas de fibrocimento são entregues às famílias atingidas pela chuva de granizo. E ainda, a Universidade Federal do Paraná apresenta a proposta de alternativa ambiental sustentável. Olá, boa noite. Veja agora as notícias pelo Brasil. Empresas que deram dinheiro para a reeleição do senador Renan Calheiros, do PMDB, são suspeitas de fraude. O caso envolve a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Hoje, a CPI do Congresso, que investiga a estatal, teve mais um dia sem resultados. Sem a presença mínima de parlamentares, a CPI mista da Petrobras foi suspensa hoje. Com a falta de quórum, não foi votada a convocação do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e de Sérgio Machado, presidente afastado da Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras. Sérgio Machado foi indicado ao cargo pelo atual presidente do Senado, Renan Calheiros, em 2003. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostra que empresas investigadas por fraudes foram as principais doadoras da campanha à reeleição de Renan Calheiros ao Senado em 2010. Naquele ano, a SS Administração e Serviços e Rio Maguari doaram legalmente R$400 mil ao diretório do PMDB de Alagoas. O partido, por sua vez, bancou mais de 80% da campanha à reeleição de Renan Calheiros. 3 meses depois, as companhias se uniram num consórcio, ERT, e ganharam uma licitação no valor de R$432 milhões com a Transpetro. O Ministério Público e a Polícia Federal veem indícios de fraude na licitação e investigam o desvio de mais de R$20 milhões. Sérgio Machado, que presidia a Transpetro na época, é acusado de improbidade administrativa. Ele teria direcionado a licitação. O grupo empresarial ERT e a Transpetro negam as denúncias. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o contrato da Transpetro e as doações para a campanha dele estão dentro da legalidade. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. O comandante da balsa que afundou na Coreia do Sul escapou da pena de morte, mas foi condenado a 36 anos de prisão. Mais de 300 pessoas morreram e a maioria era estudante. Lee Sung-jok foi condenado por negligência. Ele abandonou o barco sem prestar socorro às vítimas durante o naufrágio. Outros 13 tripulantes receberam penas que chegam a 20 anos de cadeia. A embarcação afundou no dia 16 de abril, depois que o capitão fez uma curva mal sucedida. 476 pessoas estavam a bordo. 172 pessoas foram resgatadas e mais de 300 morreram. As buscas duraram 9 meses. 9 corpos ainda estão desaparecidos. Enquanto a população do México protesta contra o governo federal pela demora em punir os culpados da chacina de 42 estudantes, o presidente que está na China enfrenta denúncia de corrupção. Um jornal local divulgou fotos da nova casa de Pena Neto, uma mansão de 1.400 metros quadrados com spa, 7 quartos e elevador, que custou $7 milhões. A propriedade está no nome da construtora que venceu uma licitação para fazer o trem-bala no país. No fim de semana, a população revoltada queimou portões do Palácio do Governo. Um dia depois de um duplo ataque palestino em Israel, o governo anunciou que vai fiscalizar e adotar regras mais duras para moradores em situação irregular no país. Um dos agressores não tinha permissão para estar em Israel. Em menos de um mês, os judeus enfrentaram 5 ataques a facas. Os atentados estão relacionados à disputa pela esplanada das mesquitas, local sagrado para judeus e árabes. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenou a medida e acusou Israel de provocar uma guerra. Abbas fez o pronunciamento durante a cerimônia em homenagem ao líder Yasser Arafat, morto há 10 anos depois de uma doença misteriosa. Amanhã a máxima nas cidades irmãs pode chegar a 29 graus. Conforme os meteorologistas, a mudança brusca entre temperaturas quentes e frias pode ocasionar mais temporais de granizo. Amanhã chove durante a tarde e a noite. Para quinta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 29
e a mínima atinge os 15 graus. Para sexta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 13 graus. Para sábado, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima atinge os 11 graus. E depois do intervalo, 26 animais são adotados durante feira de adoção no primeiro Dia Animal. A parceria entre Secretaria de Meio Ambiente, por meio do setor de defesa dos direitos dos animais, e os protetores independentes do Vale do Iguaçu resultou em mais uma ação em prol de cãezinhos e gatos. Trata-se da realização da terceira edição da Feira de Adoção Adote um Amigo e do primeiro Dia Animal. As atividades aconteceram no domingo, dia 9, no Parque Ambiental. A feira de adoção foi organizada pelo setor de defesa dos direitos dos animais da Prefeitura, enquanto os protetores independentes do Vale do Iguaçu promoveram o primeiro Dia Animal. Para a realização dos eventos, a Prefeitura ficou responsável pela estrutura e cedeu e montou as tendas, bem como realizou a limpeza do espaço. Durante o evento, de acordo com a coordenadora do setor, Marlene Goulart, foram adotados 26 animais, sendo 18 filhotes de cães que estavam em lares temporários, 6 filhotes de gatos, um cão adulto e um cão encontrado na rua por uma protetora e levado à feira. E as adoções continuam acontecendo de segunda a segunda, na sede da ONG Koala. Mais informações pelos telefones 3522-4748 ou 99757531. Aconteceu na noite desta segunda-feira, no sítio Bambu, em Porto União, a reunião plenária da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC. A reunião trouxe os presidentes das associações empresariais de todo o Planalto Norte catarinense, além de empresários e entidades parceiras. Comandada pelo vice-presidente da FACISC Planalto Norte, Reinaldo Braiuchold Filho, a reunião foi organizada pela Associação Empresarial de Porto União, a ACIPU, comandada por Solimar Aiduk. O prefeito Anísio de Souza e o vice-prefeito Aloísio Francisco Salvati participaram da reunião, que teve a divulgação da 8ª Festa Nacional do Estagnéguere e do Xixo. Em sua fala, o vice-prefeito destacou a importância do encontro, pois trouxe representantes das associações empresariais de várias cidades, onde pôde divulgar a 8ª Festa Nacional do Estagnéguere e do Xixo, com direito a comidas típicas da festa e apresentações dos grupos folclóricos. Segue a entrega de chapas de fibrocimento às 360 famílias afetadas pela chuva de granizo, que atingiu principalmente a população dos bairros do João Paulo II, Jardim Roseira, São Luís e Cristo Rei, União da Vitória, na semana passada. Cerca de 10.000 chapas de fibrocimento já foram entregues. Após o atendimento emergencial realizado durante a semana passada com a distribuição de mais de 8.000 metros quadrados de lonas, as famílias que tiveram as residências danificadas foram cadastradas e começaram a receber esta semana o material que precisam. Cerca de 10.000 unidades das chapas de fibrocimento estão sendo distribuídas. O prefeito de União da Vitória, Pedro Ivo, reforça que o atendimento emergencial foi realizado pela equipe da Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros, para amenizar os transtornos ocasionados pela chuva de granizo. E no próximo bloco, o FPR apresenta propostas de alternativa ambiental sustentável e União da Vitória pode ganhar extensão de estudo e pesquisa. A Prefeitura de União da Vitória abre espaço para discutir possibilidades de centralizar projetos de pesquisa sobre novas tecnologias para transformar lixo em energia. Acompanhe. Nesta segunda-feira, o professor pesquisador da Universidade Federal do Paraná, UFPR, esteve em União da Vitória e se reuniu com o prefeito Pedro Wilkel, vice Jair Brunhago, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Wilson Schwartz. O estudioso detém parceria de pesquisa há 5 anos com o empresário Walter Cano, da empresa Revistical. A reunião se pautou em 2 assuntos: tecnologias ligadas à pedra basalto, com foco à sustentabilidade do meio ambiente, e transformação de lixo em energia. O interesse é trazer campus avançado da universidade. Existe uma cadeia de produtos e processos bastante importante utilizando o basalto como matéria-prima. E com isto nós vamos precisar de um centro tecnológico de inovação em meio ambiente, junto com a universidade, que a gente pode estar trabalhando para trazer um campus avançado aqui para a região de União da Vitória.
e que possibilitaria então uma mudança, né, uma semente para que haja um desenvolvimento regional bastante forte. A UFPR desenvolve tecnologia para eliminar resíduos sólidos, gerando energia. O governo montou um plano nacional de resíduo sólido, onde não é mais possível destinar resíduo sólido urbano em lixões, né? Então precisaria ser aterro sanitário, que tem um custo bastante elevado de manutenção. Nós temos uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal do Paraná, em parceria com outra empresa, onde a gente consegue tratar esse lixo, transformar num gás e depois usar isso numa caldeira, por exemplo, para gerar energia elétrica. Na verdade, vai dar um fomento muito forte, não só para esse tipo de tecnologia, mas também para a solução do problema do lixo urbano e com potencial para gerar energia elétrica que pode ser utilizado então em programas sociais. Sobre a pedra basalto existem inúmeras alternativas, embasado em centro de pesquisa que potencializa o desenvolvimento de empresas com respeito às questões naturais. Temos identificado aí mais de 10 possibilidades tecnológicas, né? Algumas coisas de desenvolvimento imediato e outras que precisam de um investimento um pouco maior, porque vem toda uma indústria atrás dela, né? Então, nesse sentido, existem projetos, né, possibilidade de projetos de curto, médio e longo prazo. Por isso, a necessidade de um centro de desenvolvimento tecnológico, né, e onde o meio ambiente e a sustentabilidade sejam o marco obrigatório para que a gente promova o desenvolvimento, né, bem-estar social, mas respeitando todo o meio ambiente para que no futuro isso também esteja disponível para todo mundo. Fique agora com o quadro do nosso colega Antônio Budal. Não deixe de prestar atenção nas suas dicas. Estamos de volta, obrigado a todos vocês que acompanham o quadro Dicas do Momento de hoje. Falaremos sobre as crianças que têm ou não o dom de entrar para o mundo da arte, iniciando seus primeiros desenhos. Acompanhe essa sugestão com a professora Lisiane. A criança, normalmente, o ideal seria começar pintando uma madeirinha, um gesso, para ela criar assim aquela afinidade com o pincel, com a tinta, né? E aos pouquinhos ir depois já pintando uma telinha devagarinho, com uma tinta que não seja tóxica, né? Para a criança é muito bom, porque ela se aquieta, né? Então tem crianças assim muito agitadas, elas acabam ficando mais calmas, né? No momento em que estão pintando. Uma boa dica, não acha? Terminamos o Dicas do Momento de hoje. Até uma próxima oportunidade. Até mais. E o Milênio Notícias, edição da noite, fica por aqui. Uma ótima noite. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.